Como é que tá a vida dos... Bom, de ontem para hoje acho que melhorou um pouco, né? Algumas vias importantes foram liberadas pelo Corpo de Bombeiros. O senhor ouviu aí o capitão dizendo que talvez, se tudo der certo, até o final do dia a operação termina por lá e aí, quem sabe, né? Amanhã teremos já uma atividade perto do normal. Como é que tem sido essas horas aí para o comércio, para quem frequenta aí a região central, seu Jorge? Tem sido muito difícil, né? Inclusive a gente estava aqui na madrugada do evento, né? E acompanhou o que aconteceu, estava perto das pessoas que perderam as coisas, então assim, foi muito triste e penoso para o pessoal que tem muitas gerações envolvidas na construção de tudo isso aqui na 25 de março, né? Nas lojas, em todo esse atendimento que a gente faz ao público, na venda de produtos. Então assim, ver realmente o pessoal perder isso foi complicado, assim. Até para consolar alguns, ontem tinha muita gente chorando aqui na região, é complicado, Agostinho. Imagino. Mas Diga. Vamos abrindo de novo, né? Lógico, com consciência, a gente está em contato com a subprefeitura, com a Defesa Civil e com o Corpo de Bombeiros, para poder acompanhar isso com calma e cautela, para não ter nenhum excesso. Agora, na abertura, a gente sabe que é difícil ficar fechado, mas também tem que preservar a vida aí, né? E o mais importante foi não ter ninguém morrido nessa história toda. É verdade. Aliás, a boa notícia, alentadora, é a da situação dos dois bombeiros, né, que se feriram logo no início. Parece que o quadro deles está evoluindo bem, já não correm mais risco. Então essa é uma notícia alentadora no meio disso tudo que aconteceu aí. Agora, é lógico, os prédios atingidos, né, o prejuízo foi quase que total. Tinha uma loja de material... para aniversário, né, de enfeites de aniversário, enfim. Esse prédio de 8 andares, que também está todo danificado, me parece que havia uma fábrica de bolsas, algo, enfim, são várias edificações que têm esse mesmo objetivo comercial, né, ou de armazém, ou de manutenção, alguma coisa parecida com isso, e nesse caso os proprietários vão ter um prejuízo amargo mesmo. Mas para além deles, quem estava no entorno e teve que fechar as portas, ou mesmo que abriu as portas ontem, sentiu uma queda enorme no fluxo, né, senhor Jorge? Com certeza. E conversando com a imprensa em geral, né, o que a gente tem falado é que abrindo as atividades gradualmente, o que a gente pede, todo mundo quer ajudar, né, a gente falou que é só voltar a consumir na 25. Né. Várias empresas têm canais digitais de venda, também podem ser usados. A maioria dos depósitos não são aqui na 25, eles são fora, então estão funcionando normalmente. Isso ajuda bastante os lojistas aqui da região para a gente poder reconstruir essa história aqui e não deixar morrer. Sim. Agora, falando da questão da segurança, né? Ficou evidente, bom, já se sabe, né? A gente sabe que existe uma cidade clandestina aqui em São Paulo em vários sentidos. E no caso da segurança das edificações, isso não é diferente, né? Nenhum desses prédios atingidos pelo incêndio tinha o tal do alvará do Corpo de Bombeiros. O senhor tem informações de qual seria o nível de legalização, quais edificações que ainda não completaram esse processo todo, se a maioria, se há alguma dificuldade, se os lojistas levam para os senhores a dificuldade que talvez a burocracia excessiva, não sei, que possa obstruir esse processo todo, se ele é muito caro, enfim, o que quadro o senhor pode traçar, levando em conta a segurança dos edifícios, esses alvarás que são necessários, em relação aos prédios aí da região central, seu Jorge? Então, Agostinho, quando o pessoal procura a gente, né, a instrução que a gente tem empresas especializadas nesse tipo de situação e regularização, entendeu? Então a gente indica algumas ou orienta a ser procuradas, entendeu? E regularizar as edificações. Eu acho que não é a maioria que está irregular, tem alguns, né, lógico, mas o pessoal tem tentado se regularizar, né, vamos dizer assim. Eu vi você falando em abreviar a legislação e tal, eu não sei como seria isso, mas tudo que facilita vem de bom grado, né, não que tenha que fazer menos, né, tem que se cumprir o que está acontecendo, né, e seguir as normas, é o que a gente orienta por aqui. Isso chega a ser um motivo de discussão entre lojistas, a União dos Lojistas pretende retomar esse... Porque assim, eu não sei, a impressão que eu tenho, observando, circulando pelo centro, a gente vê alguns prédios que pelo cheiro você percebe que ele não está regular, não é possível que ele esteja regular.
Não é possível. Eu não sei se é a maioria, se é metade, se é a minoria e tal. Mas claramente há uma série de prédios na região central que estão à margem da lei. A associação, a União dos Lojistas tem como colaborar, tentar avançar nesse processo de conscientização ou de auxílio para que essa realidade se altere, seu Jorge? Sim, o intuito é sempre esse, né? Conscientizar o pessoal. Como a gente tem essa noção já, quando a gente é procurado, sim, já foi motivo de reunião interna, bate-papo, esclarecimentos, mas cada proprietário tem que se empenhar em fazer o seu, né? A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Tá certo. Só para aproveitar a sua presença aqui, a gente está conversando com o senhor Jorge Dib, que é diretor da Univinca, a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências. Bom, a situação está crítica mesmo, né? A gente veio de uma pandemia, com todas as consequências também para o comércio que esse período causou. Estamos vivendo agora essa fase desse incêndio, que está se alongando mais do que a gente poderia imaginar, né? O capitão disse que talvez hoje se encerre a operação, mas tem sido horas bem difíceis mesmo. E para além disso, né, seu Jorge, tem a questão da Cracolândia, né? Que está dispersando aí usuários para outros cantos do centro da cidade e não só do centro, né? Já se falou até para Sorocaba, não sei, diz que encontraram um jeito em Sorocaba, no ABC tem lá, eu já presenciei. Você percebe, né? É uma figura muito característica, lamentavelmente. É triste isso. Mas é uma figura característica desse dependente químico que estava lá na Cracolândia e que foi disperso agora nessa operação mais recente da polícia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como é que tem sido esses dias, né? A polícia e a prefeitura têm pedido paciência para os comerciantes, mas paciência não paga os boletos no final do mês, né, seu Jorge? Com certeza. Augustinho, deixa eu te explicar uma coisa assim. Com o final da pandemia, aumento da circulação do pessoal, com a evolução da vacina, aconteceu aqui no centro. Começou a ter mais circulação, todo mundo tem consciência disso. E o que aconteceu de interessante é assim, começou a ter um fluxo para o centro que não vinha tendo. Então, assim, começou a ter turismo de novo no centro, Marco Zero de São Paulo, aqui no Largo em cima tem vários lugares para serem visitados, né? Muita gente em São Paulo não sabe, e tudo isso começou a ser utilizado de novo, além do fluxo voltar entre 25 de março e Mercadão. E o que atrapalha muito é esse morador de rua, né? Que tem aumentado, cresceu muito, né? O morador de rua, né? É assunto, toda vez que a gente está com a subprefeitura, a gente conversa sobre esse tipo de assunto. Mas, cara, a gente fica esperando alguma ação, né, sobre isso, né? Assim, tem atrapalhado bastante a parte do turismo e do consumo aqui na região. Você tem toda essa razão, né? Eles espremeram a Cracolândia e param um pouco em cada lado, né? Eles não foram apenas para um lado só, eles se espalharam pelo centro todo. Tá também. Certo. Não, a gente fica muito preocupado, é lógico, o traficante tem que ser preso e o dependente químico tem que ser tratado. É isso, né? Falar assim parece moleza, não é fácil mesmo. É um assunto super delicado, né? E é bem sensível. De qualquer coisa que a gente fala, a gente é criticado, então assim, é bem sensível. O pessoal também passa fome, né? Sim. Não pode deixar eles sem comida, tem toda uma tratativa aí para esse pessoal, porque senão o negócio se degrada mais ainda, né? E o que eu ia terminar falando naquela parte, assim, um pouco antes desse acidente, né, esse fluxo de pessoas estava crescendo, voltando a uma normalidade. Então, assim, é muito penoso para a gente quando você está começando a respirar de novo, botar a cabeça para fora da lama, todo mundo começar e perde tudo, fecha tudo, enfim, tem que se respeitar, mas tá penoso para a região toda essa situação. Não, e foi bem assustador o que aconteceu recentemente na Santa Efigênia, né? Em que houve uma tentativa de invasão, houve uma invasão de um bar, com a reação do proprietário, que enfim, tenta defender o seu patrimônio. Depois tivemos um protesto feito por lojistas da Santa Efigênia, fechando as lojas por algumas horas, enfim, houve até um início de confronto, e esse é o pior dos mundos, né? O confronto entre o dependente químico
que tem que ser tratado, e o lojista, que tem que ser respeitado, que paga imposto e tem direito de manter o seu patrimônio. Mas a gente não pode aceitar, e acho que o poder público não pode aceitar, ninguém pode aceitar que haja um confronto entre cidadãos, né? Porque são cidadãos. Ali não estamos falando de traficante, estamos falando de um dependente que, lógico, na abstinência acaba ficando muito perigoso. Então, o senhor acha que há algum risco desse clima se acirrar até que a coisa se encaminhe, que a gente não sabe quando é também, né? A polícia e a prefeitura não tem previsão de quando vai ser resolvido esse processo aí, que é esse grupo de dependentes vagando pelo centro. O senhor teme que a gente tenha outras cenas de violência como aquelas que a gente viu na região da Santa Efigênia ou não? Temos sim, com certeza. Esse assunto, como eu falei, é delicado, né? A gente fica enfeitando, toda vez que a gente conversa com os órgãos competentes, a gente fala muito disso, porque assim, eles defendem eles e tal, mas a gente fala muito do cidadão normal, que trafega pela cidade, vai e vem, tem os seus sei lá, calçada obstruída, não pode passar. Isso a gente também vê com bons olhos, entendeu? E aí, a gente não defende o confronto, né? A gente acha que uma ocupação da área, uma gestão disso, tem uma solução melhor do que confronto, né? Porque confronto não adianta, né? É o extremo, né? Não adianta para resolver nada, né? Nesse sentido vai brigar, mas a pessoa vai estar ali depois de novo, entendeu? Não vai resolver a situação. Não é, definitivamente não é o caminho, não. Mas aí tem que ter alguém, a autoridade policial, autoridade municipal, que estabeleça as normas ali, né? O projeto foi encaminhado, essa operação foi desencadeada, espero que seguindo algum padrão, né? A prefeitura e a polícia dizem que estão seguindo padrões internacionais, dispersão dos usuários, enfim, eu torço para que dê certo, e torço principalmente para que essa etapa que foi de dispersão dos usuários e de prisão de alguns traficantes, que ela seja sucedida por uma outra etapa que é de tratamento dos usuários, que eu não sei se está acontecendo. Houve alguns números aí meio desencontrados, enfim, mas é um trabalho difícil porque é uma legião de pessoas que vivem no centro à espera de algum trocado, para consumir droga pelos cantos da cidade. É uma tragédia mesmo. Seu Jorge Dib, diretor da União dos Lojistas da 25 de março e das adjacências, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes, boa sorte para o senhor e até breve. Muito obrigado, Agostinho. Obrigado a todos. Valeu, muito obrigado, seu Jorge. Não tá fácil não, hein? Não tá fácil para ninguém mesmo.